Boa noite. Vamos então retomar o nosso estudo semanal do Evangelho de Mateus, que já acontece há alguns anos, né? Nós estamos atualmente no capítulo 11, hoje fechando o capítulo 11. Demoramos bastante nesse capítulo 11, ficamos, assim, alguns bons meses no capítulo 11 e hoje ele se fecha, né? Ele é encerrado e a semana que vem a gente já inicia o capítulo 12. O versículo que nós vamos comentar hoje é o versículo 13, que é complementar do versículo da semana passada. Semana passada Jesus já faz menção ao jugo e ao fardo. Hoje o versículo retoma esses dois tópicos. Na semana passada nós analisamos a questão do jugo e hoje nós vamos complementar a ideia analisando o conceito de fardo. Porque o versículo conhecidíssimo diz o seguinte: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está presente um dos versos da canção Alívio, que a gente gosta tanto, a gente canta sempre essa canção antes de iniciar a reunião, né? Então, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fui direto no versículo de hoje, porque para poder retomar o versículo da semana passada, a gente já vai estar meio que adentrando o versículo de hoje, né? Então, são dois versículos que quase que não se dissociam. Por isso eu vou retomar o jugo para introduzir o fardo, tá bom? O que nós vimos na semana passada sobre jugo? Essa expressão, jugo, era uma expressão muito comum na cultura hebraica do século I, né? E isso permaneceu na tradição rabínica durante muito tempo. Não tem conhecimento se ainda se mantém a expressão, mas ao menos ao longo da Idade Média, eu sei que isso foi mantido. Que expressão é essa? Quando um rabino, um mestre, assume a tutela, a custódia sobre um discípulo, sobre um aprendiz na arte, nas técnicas de interpretação bíblica, se diz que esse mestre propõe ao discípulo um jugo. Jugo a gente traduz por disciplina ou regra de vida. Então, nós até mencionamos, os dois maiores mestres da tradição rabínica de todos os tempos, mas que foram meio que contemporâneos de Jesus, viveram um pouco antes de Jesus, né? Que é o Shammai e o Hillel. Eles dividiam a interpretação bíblica em duas escolas, duas vertentes. Então se dizia que havia a escola de Hillel, né, dos discípulos de Hillel, daqueles rabinos que eram formados segundo a tradição de Hillel, e a escola de Shammai. Tanto o Hillel, que era o avô da Gamaliel, né, quanto o Shammai, eles propunham aos seus discípulos uma regra de vida, uma disciplina, uma maneira de viver, uma série de padrões, de paradigmas, para serem aplicados em todas as circunstâncias da vida. Na convivência familiar, na experiência profissional, nas relações políticas, nas relações econômicas, de comércio, de trabalho. Então, em toda circunstância, você teria um padrão de comportamento pautado no jugo, na disciplina, nas regras de bem viver propostas pelo seu mestre. Isso aí ficou claro semana passada? Jesus, no versículo da semana passada, e hoje ele retoma isso, né? Ele diz que afirma que também tem um jugo para os seus discípulos. Ele também tem uma regra de vida, ele tem um padrão, né, de comportamento, de uma forma de viver. E ele diz mais. Ele afirma que nessa forma de bem viver que ele tem para propor, a felicidade é plena. O bem-estar, o conforto de natureza espiritual é absoluto. Isso ficou claro semana passada? Fica mais claro quando a gente contrapõe isso. Se existe uma escola do Cristo, se existe um conjunto de regras de bem viver propostos pelo Cristo, existe aquilo que é antagônico a isso.
que é o contrário disso. Então, do mesmo jeito que tem a escola do Cristo, as regras de bem viver, a proposta de existência do Cristo, existe aquilo que é antagônico a isso, aquilo que é contrário a isso. É a escola de bem viver, a proposta de vida, o padrão de existência que é do mundo. Não que o mundo seja ruim, o mundo é o que é. Só que aquilo que o mundo é, está muito aquém do que é proposto por Jesus. Então existem os sistemas políticos, os sistemas sociais, socioeconômicos, o modelo de educação do mundo, o modelo jurídico do mundo. Não é assim? A justiça, o tribunal, o juiz do mundo segue os padrões de justiça e julgamento das esferas celestiais, das esferas do Cristo? Não seguem. O modelo de administração pública, política, de organização do Estado, do mundo, segue o modelo de organização, de gestão com que Jesus tem conduzido a vida na Terra desde tempos imemoriais? Não. O modelo de subsistência proposto por Jesus, sustentável, ecológico, é aquele adotado pelo sistema produtivo do mundo, pelas fábricas do mundo, pelas empresas do mundo? Não é. Então tem uma maneira de viver, uma maneira de se comportar, uma maneira de conduzir a própria vida, segundo os paradigmas do mundo, e uma maneira de viver, de se comportar, de se conduzir na vida, segundo os paradigmas de Jesus. E você escolhe uma ou outra. A escolha de um padrão ou a escolha de outro padrão, a escolha de um jugo ou a escolha de outro jugo, implica num impacto decisivo. Se eu escolhi o Cristo, isso tem uma consequência, um impacto na minha vida. Se eu escolhi o mundo, isso tem uma consequência, isso tem um impacto. Mas são consequências e impactos diferentes. Na afirmativa de Jesus, naquilo que ele está afirmando, o impacto, o peso, a carga que o discípulo do Evangelho recebe é suave, é agradável, é salutar, é confortável. Se é antagônico, se é o inversamente proporcional, a carga, o peso imposto pelo jugo do mundo é desagradável, é pesado, causa desconforto, adoece, dá mal-estar. É o inversamente proporcional. Esse peso, essa carga, imposta pelo jugo, imposta pela maneira de viver, é o que o versículo está chamando de fardo. E é a palavrinha que nós vamos estudar hoje. A semana passada nós falamos da disciplina, da maneira de viver. Hoje nós vamos falar das consequências que advêm dessa escolha. Aloysio, a semana passada eu já fiquei encucado com uma coisa. Jesus fala que o jugo dele é suave. No entanto, todas as vezes que eu tento me comportar e conduzir a minha vida segundo os padrões do Evangelho, isso é muito difícil. Como é que é esse suave, então? Hoje eu estava conversando com a Ila sobre essa questão. E ela estava me explicando o seguinte: a proposta de vida, os padrões oferecidos por Jesus, eles são exigentes. Exigentes. Mas o retorno, aquilo que advém desse alto nível de exigência, é compensador. Então eu vou criar aqui uma situação, problema, né? A gente vai tentar criar uma imagem que acho que vai explicar bem a diferença do fardo que advém do jugo de Jesus e o fardo que advém do jugo do mundo, do jugo mundano. Vamos imaginar alguém que está preso. Alguém que está preso. Naquelas prisões, lá do início do século XX, que tinham trabalhos forçados, sabe? Aquelas colônias prisionais francesas na Argélia, que o sujeito trabalhava
com uma bolota de ferro presa ao pé. Histórico isso, né? Então vamos imaginar que o sujeito está preso ali. E que ele arruma uma colher. Ele consegue surrupiar lá uma colher. E que todo dia, na calada da noite, ele pega aquela colher e vai cavar a parede da prisão. A fuga de Alcatraz. Não é? Clássico isso. Então ele pega a colher e vai lá raspar o reboco, o tijolo, porque ele quer abrir um buraco para se libertar, para escapar. Tá certo? Durante o dia, ele trabalha, ele participa dos trabalhos forçados. E de noite, ele trabalha pela sua libertação. De dia, ele trabalha para quem? Para o sistema prisional. Trabalha para o sistema prisional. Lê-se para a sociedade, mas ele trabalha para o sistema, na verdade, para o sistema prisional. A gente está imaginando aquele contexto no início do século XX, né? Em que muita gente lucrava com o trabalho desse preso, né? Então ele trabalha para outro. Quando ele trabalha à noite, ele está trabalhando para si. Se a gente fizer analogia, quando ele trabalha de dia, ele trabalha com raiva. Ele trabalha cansado, ele trabalha com mal-estar, ele trabalha sem ver resultado. De noite, ele trabalha entusiasmado, animado, e ele sabe que um dia o resultado desse trabalho vai resultar em liberdade. O trabalho com o mundo é esse trabalho compulsório, imposto pelo sistema prisional. Porque a Terra, gente, se nós considerarmos que todos nós somos criminosos, eu sei que o exemplo parece não ser o juridicamente correto, o certo é procurar um advogado, mas é só a imagem que me interessa. É só a imagem. Ela é didática. Então a gente trabalha para o mundo, trabalha para o mundo, e sabe o que a gente ganha com isso? No fundo, só cansaço. Seria diferente se a gente aplicasse, mesmo ao trabalho do mundo, ao trabalho profissional, aquela máxima do André Luiz. Quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Mas todos os dias, quando a gente acorda e vai para o serviço, a gente trabalha com alegria. A gente pode até ir para o trabalho com alegria, mas essa alegria vai se dissipando ao menor contato com as contrariedades. Quando vai dando o final do dia, a gente já está louco para fazer o quê? Ir embora para casa. Porque a gente inicia o trabalho com alegria, até vai entusiasmar. Às vezes, né? Tem muita gente que nem isso, né? Mas ao longo do dia, à medida que a gente vai entrando em contato com as contrariedades naturais do trabalho, a gente vai desfalecendo, perdendo o entusiasmo. Mas no trabalho com Cristo é o contrário. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê a libertação próxima. Quanto mais a gente vê a libertação próxima, mais vontade de trabalhar a gente tem. E é o trabalho em causa própria genuíno. Genuíno. Verdadeiro. A ironia está no fato de que a gente vai para o serviço ganhar dinheiro, às vezes faz hora extra, achando que está ganhando dinheiro. Na verdade, você está trabalhando para os outros. No final das contas, você está trabalhando para os outros. Você está fazendo a máquina girar, né? A roda girar, a engrenagem funcionar. E você está ali sendo moído, né? Que nem cana na engenhoca. Está sendo ali esmagado, dando a última gota de caldo. No final, o que sobra? Bagaço. Agora, quando você trabalha para o Cristo, e nisso está implícito que você pode transformar a sua profissão em trabalho do Cristo, quando você não vai mais para o emprego para ganhar dinheiro, você vai para o emprego para ser útil,
para servir a Jesus, pensando na causa humana, na redenção da humanidade, aí você está trabalhando pela própria libertação. Muda é a disposição, muda a intenção, o objetivo, o que você quer com aquilo. Resultado, a mesma sintonia perene que você tem com as esferas altas quando está usando o uniforme e o crachá da firma, você tem quando está lavando a louça para a esposa, você tem quando está trocando a fralda do seu filho, você tem quando vai para o centro fazer uma sopa. Fazer um enxovalzinho para beber. É a mesma coisa, a mesma alegria. O Chico, sabe por que ele psicografou o Paulo Estevam nos porões da Fazenda Modelo? Sabe por quê, gente? É famoso isso, né? Que o Chico psicografou o Paulo Estevam nos porões da Fazenda Modelo. Uma repartição pública, onde ele trabalhava. Porque ele ia para a Fazenda Modelo todo dia, de carroça, com a mesma sintonia, o mesmo comprometimento evangélico com que ele ia para o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, lá na Fazenda Modelo, ele estava em plena sintonia. Resultado, na hora do almoço, na hora do lanche, na hora do café, depois do expediente, ele ia para o porão e estava em condição de psicografar Paulo e Estevão. Oh, Paulo e Estevão. Um sapinho que estava lá com ele, né? A companhia do sapo é famosa essa, né? Folclórica já. Isso ficou claro para todo mundo? Para a gente poder ir para as leituras? O jugo do mundo é um jugo pesado porque isso implica em regras de vida que às vezes se distanciam do Cristo. Se distanciam em muito. Uma coisa que está muito em moda agora, né? A gente mencionou semana passada, vale a pena a gente mencionar de novo. Todo mundo está muito preocupado com a questão da segurança pública. E em função disso decorre a questão da segurança domiciliar, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Juliana para ver se na reforminha da casa, se sobrar um dinheirinho a gente põe uma câmera, né? Cerca elétrica, cadeado no portão, um portão mais reforçado. A gente tem toda essa preocupação. Mas a gente esquece que existe também a invasão de desencarnados. Os malfeitores desencarnados. Não existe? Todo mundo que se preocupa com a segurança física também se preocupa com a segurança espiritual. E olha, quando eu falo todo mundo, vamos restringir, vamos falar do movimento espírita. Todos os espíritas que se preocupam com a cerca elétrica, com cadeado no portão, com vigia noturno, também está preocupado, por exemplo, em fazer semanalmente, talvez diariamente, um culto do Evangelho no lar? E dos que têm o culto do Evangelho no lar, todos vão para o culto em sintonia? Ou é só para cumprir a tabela? Naquele dia, naquele horário, tem o culto. Aí você está lá no culto, o companheiro da casa está lendo o Evangelho e sua cabeça está lá no emprego, lá na empresa, lá no serviço, lá no banco. Você não está ali. Um sistema de segurança é segundo os padrões de segurança do mundo. O outro sistema de segurança é segundo os padrões do Cristo. Num é a vigilância material, no outro é a vigilância espiritual. Só para a gente distinguir isso. Vamos pensar em outro exemplo? Vou dando exemplos para facilitar esse entendimento. A questão da prosperidade. Prosperidade material, prosperidade espiritual. Prosperidade material é eu puxar o extrato do banco e o saldo está mais que positivo. Está sobrando, está além da minha despesa mensal. O suficiente para eu guardar, para eu colocar poupando. Muito embora o Chico falasse uma coisa interessante. O Chico falava assim,
Alguém perguntava, Chico, é lícito eu fazer investimentos e poupar, juntar dinheiro? Aí o Chico falou, se for com um propósito específico, né? Comprar um carrinho no final do ano, tudo bem. Né? Agora, se for pelo prazer de poupar, o Chico falava assim, dinheiro, meus filhos, é que nem sangue. Se parar de circular, vira trombose. Dinheiro acumulado, só para você ter o prazer de olhar, olha, rendeu. Isso adoece a sociedade. Por isso que uns têm tanto e outros não têm nada. E no padrão do Cristo? Quanto mais guarda, mais eu tenho? Não, nos padrões do Cristo quanto mais eu dou, quanto mais eu distribuo, quanto mais eu partilho, mais eu tenho. Dinheiro? Não, aí que é a diferença. Aí que deve. Se você seguir os padrões do Cristo, tem grande chance de terminar a vida muito pobre. Como Kardec terminou. Allan Kardec desencarnou de um aneurisma cerebral, organizando, empilhando e encaixotando os livros dele para deixar a casa que ele perdeu, porque estava hipotecada. Ele estava fazendo a mudança camelíbio D para ir morar numa das casinhas de uma vilazinha que ele ajudou a construir, popular. Ele e os companheiros da Sociedade Parisiense, Espírita de Paris, organizou uma vilazinha de casinha popular para os moradores de rua terem onde morar. Com recurso próprio. No fim da vida, Kardec perdeu a casa dele, tinha hipotecado a casa, perdeu a casa, estava arrumando as coisinhas para ir morar numa das casinhas que ele tinha construído. Aí teve um aneurisma cerebral e desencarnou. Terminou a vida pobre. Qual que era o padrão de prosperidade dele? Tudo Cristo. Advém, tem consequência? Tem. Tem um impacto sobre a sua vida, pessoal? Tem. Esse impacto é o fardo. Aí o Emmanuel pega e vai comentar esse fardo e diz assim, lá no livro Cartas do Coração, o fardo, chama a lição. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Essa é uma frase de Paulo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Cada qual carregará o seu fardo. Não existem julgos diferentes? Então, os fardos são diferentes. Se o meu jugo, se a minha disciplina, a minha regra de vida é o mundo, o meu fardo é do mundo. Se a minha regra de vida é o Cristo, o meu fardo é do Cristo. Eles vão ter qualidades distintas. O Emmanuel pega e diz assim, cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. Vou usar um exemplo, sim, bem concreto. Hoje eu estou cheio dos exemplos. Se eu tenho por disciplina de vida acordar todo dia e fazer uma caminhada na praça, é fácil fazer caminhada na praça? Não é. Fácil, não é não? Dói o corpo? Cansa? Dá fadiga? Os primeiros dias dói a musculatura? Dói. Esse é o fardo de quem faz caminhada na praça. E quem não faz atividade física nenhuma, qual que é o fardo? Um infarto, um AVC. Entendendo? É outro fardo. Qual que é a disciplina de um? Fazer atividade física. Qual a disciplina do outro? Sentar no sofá e usar o controle remoto. O fardo, o jugo de um, vai ter como fardo a fadiga que advém da atividade física. Agora eu pergunto, dos dois fardos, qual que é suave? Qual que é salutar? Qual que é agradável? Ter saúde ou não ter saúde? Você pega isso e aplica isso à questão espiritual e você tem um resultado análogo. Se a minha ocupação é aliviar a fome, o sofrimento material, aliviar o sofrimento espiritual e psíquico das pessoas que estão sofrendo, ou a privação do corpo, ou a privação da alma, isso vai gerar uma demanda. Isso vai gerar uma demanda.
Né? A gente se propôs, por exemplo, a fazer o trabalho no miudinho. Tem uma demanda. A gravação, a edição, a preparação do estudo, tem uma demanda. Às vezes você tem que dormir um pouquinho mais tarde, ficar até de madrugada. A Juju às vezes tem que ir no domingo à tarde, né? Eu almoço, a Juju almoça, eu vou dormir, a Juju vai editar o miudinho. Né? Tem um fardozinho que ela vai carregar pela disciplina que ela se impôs. Mas esse fardo é salutar. A alegria que a gente tem quando vê um episódio pronto é outra história. Agora, tem um outro fardo. Eu pego, tomo cerveja. Depois que eu tomei muita cerveja. Qual que é o fardo? Uma ressaca, né? A boca ruim, enjoo e por aí vai. A minha disciplina era outra, a minha regra de vida é outra, consequentemente meu fardo é outro. Por isso que o Emmanuel está afirmando. Cada um vai ter o fardo que escolheu, em função do jugo que adotou. Dirás talvez impulsivamente, e o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente, carregarão porventura alguma carga nos ombros? O sujeito, por exemplo, que resolveu não trabalhar para ter conforto, ele resolveu afanar, usurpar o que é dos outros. Ele não vai ter um fardo? Não? É óbvio que tem. Tanto que o Emmanuel pega e responde assim: responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Vamos repetir essa frase? Eu acho, gente, que todo espírita e todo cristão, todo espírita, porque se trata de uma literatura espírita, todo espírita devia pegar essa frase do Emmanuel e andar com ela no bolso, sabe? Igual a gente tem o hábito de tirar o celular para olhar se tem mensagem, você tirar esse papelzinho e ver lá escrito: não, uma vez que não existe impunidade. Não existe impunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não existe impunidade. Ah, existe. Existe porque o fulano está solto, o ciclano escapou do tribunal. Não existe impunidade. Porque quem atenta contra a vida humana e quem viola o maior mandamento de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo, anda com a cadeia na cabeça. Anda com a cadeia na cabeça. E se na minha cabeça vibra, pulsa, somente, ideia fixa, a vontade de ver o outro punido, eu estou preso com ele. Na cadeia mental. Se eu penso 24 horas por dia que o outro devia estar preso, o outro devia estar preso, o outro devia estar preso, eu estou preso com ele. Até que seja pago no último sentido. Livro da Esperança, capítulo 31, em favor da alegria. Agora nós vamos começar a tocar nessa questão da ideia fixa, hein? Esse é um fardo, toneladas no ombro, a ideia fixa. Principalmente quando a minha ideia fixa é a ruína do outro. É querer que o outro desmorone. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias, olha o termo, das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. O mundo é difícil, a vida no mundo é difícil? É, lógico. Tem alguém que passa pelo mundo sem problema? Sem problema financeiro? Sem problema de saúde? Sem problema familiar? Não tem. Agora tem um negócio que pesa mais do que problema. Inquietação. São coisas diferentes.
Uma coisa é você estar com o problema, outra coisa é você se inquietar com ele. Se o problema te roubou a paz, você está inquieto. O problema pesa X. A inquietação pesa 10x. Essa semana, eu e a Ju, a gente sofreu um pouco com pernilongo. Minha mãe tem na casa dela um jardim maravilhoso. Mas esse jardim traz tanto pernilongo para a casa dela, nós estamos dormindo lá na casa da minha mãe, por enquanto. Aí de madrugada, um calor danado. Vamos ver se vocês conhecem essa situação. Um calor danado. De repente eu escuto uma voz melodiosa que dizia assim. Vocês conhecem? Um cantor. Falei, não é possível. 2 horas da manhã. Calor, pernilongo. E ter que acordar no outro dia de manhã cedo para trabalhar. É problema? É um problema. É um problema. Aí eu acordei. Sabe o que eu deixei que aquele problema fizesse comigo? Me tirasse a paz. Paz de espírito. E eu acho que eu estava bem, estava sonhando umas coisas boas. Sonhando estar trabalhando no movimento espírita. Mas aí o problema me arrancou de lá. Porque eu me inquietei. Levantei. Cadê esse miserável? Vai desencarnar agora. Pelas minhas mãos furiosas. Acendi a luz. Eu estava tão perturbado, tão inquieto, que eu nem me armei para matar ele. Eu quis fazer isso com as próprias mãos. Fui dar um tabefe nele, ele muito ágil, saiu da minha mira e eu golpeei certeiramente com este dedinho aqui, ó, a quina da cômoda da cama. Nisso a Juliana já acordou e viu o meu estado. Não foi, Juju? Resultado, hoje desinchou um pouquinho meu dedo. Quase destronquei ele. Por causa de uma pancada furiosa que eu dei. Voltei a dormir. Não matei o pernilongo. Aí o problema virou calor, pernilongo, acordar no outro dia de manhã e o dedo doendo. Qual o nome disso? Inquietação. Estou com um problema financeiro. Ah, meu Deus do céu. O cheque vai cair, eu não tenho como cobrir. O cheque vai voltar, não tem como cobrir o cheque, meu Deus do céu. Aí eu pego, fico tão nervoso com isso. Tenho um ataque do coração. Pronto, agora o problema é o cheque que vai cair, não tem como cobrir e eu estou internado. Pronto. E aí? Antes era só um problema. Agora o problema foi acrescido de um fardo pesado chamado inquietação. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Nós já falamos aqui tantas vezes da ideia fixa como um fardo, mas tem uma ideia fixa que pesa mais que todas as outras ideias fixas. Sabe qual que é? Quando a sua ideia fixa é o problema. Você pega um problema e transforma o problema em ideia fixa. O problema em si já é um fardo, já tem um peso, já exerce uma carga. E você transforma ele em ideia fixa. Luiz, então a solução, já que o problema não tem solução, a solução para a inquietação é não deixar que o problema vire inquietação. Qual que é o caminho para isso? Não pensar tanto no problema. E olha, gente, a cabeça da gente nunca é um vácuo. A mente, a casa mental nunca está vazia. Se você tira uma ideia, você tem que correr e preencher o vazio com outra. Se você conseguiu, por 1 hora, desconectar-se mentalmente do problema, corre e preenche o vácuo mental com uma leitura edificante,
com uma oração, com uma conversa salutar com alguém que tem, sabe, um padrão vibratório alto, alguém que vai acrescentar alguma coisa. A gente tira uma coisa, tem que correr e preencher com outra. Olha, estão vendo o que é o fardo do mundo? O fardo do mundo é isso. O fardo do mundo é isso. É quando aquilo que já era ruim, a gente consegue fazer ficar pior. Sem haver a menor necessidade disso. Não havia a menor necessidade daquele problema se tornar tão grave. Se tornou grave porque eu me inquietei. Que eu me perturbei. Livro Boa Nova, capítulo 5, Os Discípulos. Nós vamos falar agora de um sujeito que ele já tinha um monte de problema na condição de discípulo de Jesus. Porque os 12 discípulos de Jesus, o dia que disseram para Jesus, sim, eu vou te seguir, eu vou atender o chamado, de cara ele já tinha um problemão. Um fardo, só que um fardo leve. Ser discípulo de Jesus implica em contrariar os interesses do mundo. Isso já é um problema. Só que Judas se inquietou com isso. Judas se inquietou, se perturbou e começou a pensar demais nesse problema. Como eu faço para triunfar sobre o mundo? Como eu faço para o Cristo vencer? Transformou isso numa inquietação, numa ideia fixa. Perdeu a sintonia com Jesus e automaticamente se sintonizou justamente com o mundo que ele abominava. E numa faixa de interesses que tem derrubado muito cristão no mundo. E, consequentemente, muita gente no movimento espírita. Agora nós vamos falar especificamente de um nível de inquietação, de um nicho de inquietação, de um grupo de inquietação que gravita em torno de um negócio chamado dinheiro. Riqueza. Começo do colégio apostólico, Jesus já começou a alertar os discípulos que o mundo os odiaria. Está lá em João. E o mundo vos odiará. Aí Judas já maquinou, a ideia fixa. Comerciante. Isso já fazia parte do dia a dia dele. Mas ele podia separar as coisas. Deixa os negócios lá na minha tendinha, lá na minha barraquinha, lá na minha lojinha. Agora aqui eu vou conectar com o evangelho. Mas ele não fez isso. Ele já começou a pensar, se o mundo não vai gostar de Jesus, quer dizer que nós não vamos poder contar com os recursos do mundo. Nós vamos ter que ter recursos próprios. Porque a gente vai sair pelo mundo pregando. O que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Nós já comentamos essa passagem há muito tempo, lá num dos episódios que a gente já trabalhou com os discípulos. Nome por nome. Lembram disso? Falamos de Judas. Hoje nós vamos tentar ver um outro ângulo da questão. Como o Cristo triunfar no mundo e contra o mundo, essa era a perspectiva de Judas, se tornou na ideia fixa nele. E num ponto que tem derrubado muito cristão. A preocupação de ordem material. A questão da sustentabilidade da obra. Como é que começa essa passagem? Humberto Campos narra assim: foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, nós comentamos na ocasião, num outro episódio, Jesus tinha falado coisas maravilhosas, estava todo mundo comovido, em alta sintonia, o colégio apostólico estava flutuando no ar. Quem saiu dessa sintonia primeiro? Judas. Por quê? A preocupação financeira puxou ele para baixo. Jogou ele na lona. Se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos. Olha o que ele foi falar com Jesus. Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro.
Nesse momento, ele perdeu o vínculo com Jesus. E pôs em prática o jugo, a regra de vida, os padrões de preocupação do mundo. Segundo os padrões de preocupação do mundo, qual a primeira providência quando a gente vai começar um empreendimento? Dinheiro. Dinheiro. Então eu e a Juju compramos uma casa e estamos reformando para morar nela. Se eu fosse aplicar o jugo do mundo, as regras do mundo, a primeira providência, juntar dinheiro, não é assim? Fazer uma planilha de gastos, fazer os orçamentos e começar a gastar o dinheiro para reformar a casa. Aí, a gente, por um momento de lucidez, que é raro no nosso caso, a gente pensa, poxa, mas tem uma casa espiritual sendo edificada. E para essa edificação de ordem espiritual, o lugar onde espíritos vão conviver e crescer moralmente, o dinheiro não significa nada. Primeira providência, fazer um culto. Primeira providência é essa, começar a fazer um culto. Rezar. Começar a ler textos sobre como lidar com o dinheiro segundo os padrões do Cristo. Não abandonar uma tarefa em função das preocupações financeiras. Então isso tudo vai te dando lastro. Você sabe o que é lastro? Navio tem aquele pesozinho que vai no fundo do casco do navio para dar para ele equilíbrio, para não deixar o barco virar. Espiritualidade dá laço para a nossa vida. Aí você pode lidar com as questões práticas, com as questões de dinheiro, mas desde que haja previamente um lastro espiritual. Senão você vira a canoa, senão afunda. Judas se preocupou primeiro com o dinheiro. E o Humberto Campos continua narrando que aí Jesus autorizou ele a passar a sacolinha, né? Nós já contamos isso aqui. Passou a sacolinha, recolheu uma moedinha de cada um, mas imagina, aqueles mortos de fome, né? Passou a sacolinha, deu um tostãozinho de cada um lá, uma merrequinha. A gente fala aqui em Minas, né? Uma merrequinha. Isso deixou o Judas meio desapontado. Nos padrões de negociante do mundo, segundo os paradigmas de negociante do mundo, para você fazer um grande empreendimento, como edificar o reino de Deus na terra, você precisa de muito dinheiro, não pouco dinheiro. Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Ô, Senhor, é pouquinho dinheiro, mas vamos ver se eu dá para eu aplicar, investir na bolsa e a gente multiplica os recursos aí. A resposta de Jesus tem tudo a ver com o versículo de hoje. Tudo a ver com o versículo de hoje. Olha a resposta de Jesus. Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao peso dela. Qual que é a palavra que nós estamos estudando hoje? Fardo. Se eu tenho uma fortuna, se eu tenho milhões, e esses milhões se constituem a minha ideia fixa, esses milhões são um peso no meu ombro. Se eu ganho um salário mínimo, se eu ganho meio salário, e esse meio salário mínimo se constitui a minha ideia fixa, esse meio salário é o que nas minhas costas? Peso. Fardo. Não é a quantidade de dinheiro. É como eu me relaciono com ele. Se eu considero que dinheiro é o fundamento da vida, sem ele nada existe, sem ele nada se faz, eu preciso de dinheiro para ser feliz, não importa se é muito, se é pouco, aquilo vai ser um fardo nas minhas costas. Um fardo pesadíssimo de carregar.
E uma vez eu vi uma companheira lá de Uberlândia, amiga querida, Isabel Gervásio, lá de Uberlândia, da Aliança Missões Espírita de Uberlândia. Ela falou uma coisa que eu gravei. Ela falou assim, ó, 3 coisas têm derrubado o homem contemporâneo. E eu diria, o homem brasileiro, a mulher, o homem brasileiro, o adulto brasileiro. As crianças começam a se hipnotizar com isso. Poder, sexo e dinheiro. Ter muito dinheiro para ter sexo fácil e as pessoas me obedecerem. Ter muito poder para ter sexo fácil e conseguir dinheiro com isso. Seduzir para ter dinheiro e poder sobre alguém. Quantos caem nessa armadilha? E aqui nós elencamos uma, hein? Porque cada um desses 3 daria um episódio no miudinho. Nós elencamos um aqui. Um fardo. Muito difícil. Viver em função do dinheiro, para o dinheiro. Dominado pelo dinheiro. E eu já estou vendo os comentários no YouTube, os comentários no Facebook, que é regra geral. Aquele desculpismo. Eu já estou gravando isso aqui, porque aí já está respondido. Que a pessoa assim, mas a gente também tem que dar importância para as questões materiais. E eu não estou falando disso, meu Deus do céu. Eu não estou falando de dar importância para as questões materiais, eu estou falando de dar muita importância, a ponto de se inquietar, de perder a sintonia com Cristo. É disso que nós estamos falando. Importância eu dou, meu Deus do céu. Tem um filho para criar, eu dou. Importância. Todo dia acordo, trabalho, vou lá. Né? Não digo desaforo para dinheiro, não rasgo nota de 100, não. E se eu rasgar, vocês me internam no sanatório. Né? Para de gravar o miudinho, porque eu tô doido. Não rasgo nota de 100, não. Né? Eu não jogo moedinha de 1 no ralo, não. Se cair, eu tento pegar. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando esse dinheiro, pouco ou muito, me leva à lona, me puxa para baixo. Sabe? Uma gravidade me chumbando no chão. Essa é a questão. Sofro com aquilo, gastrite com aquilo. Aí o Emmanuel vai dizer, sabe o quê? Lá no livro da Esperança, capítulo 43, emprego das riquezas. Ele vai dizer assim, foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro. O que a cruz foi no ombro de Jesus? Peso, carga. Aí o Emmanuel está dizendo, tem gente que carrega o dinheiro no ombro e aquilo machucando ele. E é o objeto de martírio dele, de suplício dele. Mas ele não desgruda, não desapega. A definir-se frequentemente por fardo de aflição. Ó, fardo. O Emmanuel está dizendo, quando você pegar alguém que é muito, conhecer alguém que é muito, muito apegado a isso, tem dó, tem compaixão, tem misericórdia. Porque essa pessoa carrega um fardo no ombro pesado demais. Gente, quem tem milhões aplicado na Bolsa de Valores de Nova York, quando estoura uma guerra lá na Ásia, o sujeito não dorme. Mas não é por causa das vítimas da guerra, não. É porque a ação vai cair. Né? As ações da empresa vai cair. Tem gente com milhões aplicados, que o resultado da eleição tira o sujeito do prumo. Aí fica doido, fanático, radical. Vou batalhar pelo candidato tal, porque se ele não ganhar, os meus negócios vão pro ralo. Se perturba. Aí maltrata familiar, briga com o outro no Facebook. Por quê? Porque tem dinheiro demais na jogada e esse dinheiro dele é tudo para ele. É o ar que ele respira, é a água que ele bebe. Vocês estão achando que é exagero isso que eu estou falando, do ar que respira, a água que bebe? Agora eu vou citar en passant e vou pedir ajuda aos internautas também. Quem se lembrar, postar lá para mim. Eu não me lembro se é no Vozes do Grande Além ou se é no Instruções Psicofônicas. É num dos 2 livros.
um dos dois, que são livros da psicofonia do Chico, que narra a história de um sujeito que era inquieto, perturbado com a questão da riqueza e desencarna. Aí ele tem sede, vai abrir uma torneira, sabe o que sai da torneira? Moeda. Aí ele vai pegar um pão para comer, o pão vira um talão de cheque. E ele com fome e com sede. Aí ele fica desequilibrado, vai para uma igreja rezar, quando ele senta lá, desencarnado, né? Desencarnado. Entra numa igreja para rezar, para pedir ajuda a Deus. Quando ele olha na frente, o padre tinha pegado, né, a hóstia, para consagrar a hóstia. Sabe o que ele viu? Moeda. O castiçal virou um cifrão. Alucinações. Ficou doido. Fala, seu Marcelo. Instruções psicofônicas, né? Essa lição é forte, forte. Agora pensa, o sujeito vai derrubar até a última árvore, queimar até o último mato para transformar isso em dinheiro. Vai secar os rios tudo, aí ele vai beber o quê? Cartão de crédito? Vai comer o quê? Nota de dólar? O Emmanuel está falando, tenha compaixão numa criatura dessa, porque o fardo que carrega é muito grande. Eu tinha que escolher um dos três, hein? Eu podia estar fazendo esse mesmo estudo só sobre sexualidade ou sobre o poder, que é outro assunto. Escolhi um, mas é sempre um dos três. Sexo, poder e dinheiro. E o movimento espírita não está blindado contra isso. Sexualidade desorientada, avareza, ambição e autoritarismo têm minado, detonado, implodido as bases de muito grupo de trabalho espírita cristão. Essa é a verdade. Triste. Isso está lá na obra básica. Questão 1019. A derradeira, né? Questão 1019. Quem responde à questão 1019 é o coordenador dos trabalhos de Allan Kardec. Lembrando que nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 3 de outubro, né? Lembrado do codificador. Lógico que ele não podia ficar de fora disso aqui. Então Kardec pergunta para São Luís assim, pergunta lacônica, objetiva. Poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? Olha a última pergunta que ele deixou para fazer. Tem chance de não dar certo? Tem chance do Cristo falhar? Tem chance de Ismael falhar? Tem chance do Espiritismo não funcionar? Olha a preocupação amorosa do codificador. Quando ele terminou de fazer todas as perguntas que organizou, não sei em que ordem que veio essa pergunta, mas ele deixou para pôr como última. A preocupação eu estou vendo isso, é tão importante, é tão maravilhoso, tão extraordinário, que tem que dar certo. Preocupação do codificador. A resposta de São Luís é uma resposta quilométrica. Mas no final, para fechar a resposta, o último parágrafo da resposta de São Luís, ele fala justamente dessa questão do fardo, da ideia fixa. Como o apego material tem sido o grande fardo que os homens têm carregado. Olha só, gente, antes de ler a resposta do São Luís, para a gente ver o impacto da resposta dele, eu sou professor de história. Tem pessoas com que eu convivo, no emprego, na família, no movimento espírita, na vizinhança. Eu sou como professor de história, vendo como a pessoa lida com dinheiro, com riqueza, com patrimônio, nitidamente eu percebo como professor de história espírita, que ali eu tenho um senhor de engenho do período colonial reencarnado. Nítido. Eu olho e falo assim, gente, é um senhor do engenho, proprietário de sesmaria do período colonial, dono de escravo,
de canavial que está reencarnado. Aí, como professor de história, quando eu vou ler sobre o Brasil colonial, sobre a vida dos senhores de engenho, como tratavam seus escravos, como enriqueciam, nitidamente eu vejo que esses senhores de engenho no Brasil eram senhores da Idade Média, feudais, donos de feudo, reencarnados no Brasil, apegados à terra. Aí, quando eu vou estudar a Idade Média, os senhores feudais, sabe o que eu observo? Nitidamente, na maneira como eles tratavam os servos da gleba, como eles guerreavam com os outros nobres por causa de terra, nitidamente eu vejo que ali está reencarnado um senador, um patrício romano do período escravista. Qual que é a conclusão disso? Tem espírito que reencarnou patrício romano, maltratando escravo e brigando por causa de terra. Depois reencarnou senhor feudal, maltratando o servo e brigando por causa de terra. Depois reencarnou senhor de engenho no Brasil, maltratando escravo e brigando por causa de terra. Agora reencarna no século 21, brigando por causa de terra e maltratando pobre. Do mesmo jeito. Que fardo que essa criatura carrega há 2000 anos. Quanta inimizade criou. Quanta dívida moral acumulou. Quanto sofrimento espalhou. Por riqueza. É por isso que, para responder a pergunta mais importante, uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, São Luís diz assim: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Longos séculos de trevas e decepções. No Império Romano, na Idade Média, no Brasil Colônia, no Brasil Império, eu esqueci, depois reencarna como dono de fazenda de café também. Aí depois... preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Vocês entendem o que é esse ai? É ai mesmo. A expressão ai faz referência à dor. É uma interjeição, mas que faz referência à dor. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Porque na hora que não tiver bem, não tem alegria. Entenderam? Porque tem gente que fica deprimido, vai para o shopping. Vai para um resort. Porque a presença do conforto cria uma falsa impressão de felicidade e alegria. Mas isso enquanto puder bancar. E o dia que não puder bancar? O que sobra? Não sobra nada. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Terão que sofrer privações muito mais dolorosas, aliás, muito mais volumosas, né? Mais faustosas do que a própria riqueza que tinha. Aí essas privações, já sei, toma lá da cá, né? Não abusou, agora tira a riqueza, fica pobre. Não é isso, não. Porque quando a pessoa é apegada a bens materiais, ela se priva de muitas coisas. Por exemplo, se priva de ver os filhos crescerem. Se priva de brincar com os filhos. Se priva de ter saúde, por exemplo. Acumular. São privações muito grandes. Os donos de grandes fortunas saem na revista Forbes e vendem um estilo de vida, e muita gente compra esse estilo de vida. Mas você acha que o cara na revista vai contar o lado sombrio? Não. Ele sai na capa, homem de sucesso. O que você fez?
para ter o que tem. Eu acordava tantas horas, ia dormir tantas horas e fazia cursos. Mas ninguém vai perguntar na revista de magnata o que você perdeu com isso tudo. Só vai perguntar o que ele ganhou. O que você perdeu? De que você se privou? Ele vai falar que é do sono, que é da comida. As consequências morais, muitas das privações, ele só vai se dar conta delas quando? Quando desencarnar. Aí, Inês de Castro, né? Aí só em outra oportunidade. Aquela perdeu. Ai, sobretudo dos egoístas. Ai, sobretudo dos egoístas. A minha mãe fala um ditado que era da minha bisavó, que é assim: em casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Só que no caso, o pão que nós vamos mencionar aqui é o pão do Evangelho. Em casa que não tem o pão do Evangelho, todos brigam e ninguém tem razão. E a vida política nacional, por exemplo, nossa, virou uma casa em que todos brigam e ninguém tem razão. Sabe por quê? Por causa disso que São Luís falou. Ai dos egoístas. As escolhas partidárias e políticas que as pessoas fazem, uma maioria, é segundo a sua perspectiva de ganho ou de prejuízo. Eu ouvi falar que o partido tal, o candidato tal, ele ajuda, ele é focado nos funcionários públicos. Eu sou funcionário público. Ouvi falar que o fulano, ele ajuda os militares. Eu sou militar. Ouvi falar que vai ajudar a classe média. Eu sou da classe média. Ouvi falar que vai ajudar a classe pobre. Eu sou da classe pobre. E assim, com base nisso, eu faço as minhas escolhas. Eu não vou votar no ciclo. Aí entra o contraponto, né? Porque se o outro ganhar a minha categoria, a minha classe, vai ser altamente prejudicado. Ou a minha empresa, ou os meus negócios vão ser... Aí eu vou odiar o outro candidato. Aí virou odeio. Aí funciona assim, o pessoal da direita odeia de morte, quer ver com a boca cheia de formiga o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda odeia de morte o pessoal da direita, quer ver morto com a boca cheia de formiga. Então os cristãos são do centro? Não, porque os do centro odeiam os da direita e odeiam os da esquerda. Ódio. Ódio. Olho por olho e o mundo acabará cego. Ódio. Nessa altura do campeonato, século 21, transição planetária para mundo de regeneração, 2000 anos de evangelho na lata, na moringa. E os companheiros do movimento espírita se odiando por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de cargo. É a pergunta que Kardec faz para São Luís. Aí ele finda a pergunta, seu Adelmo, assim: não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. O fardo de suas misérias. Olha que texto. Olha que texto. Ele começa a falar de quem tem muitos bens. Só que para falar de quem tem muitos bens, ele diz que esses bens constitui, resulta num fardo miserável, miséria. Ele coloca no mesmo parágrafo o contraponto, bens e miséria. Que miséria ele está falando? É aquela frase do Chico, famosíssima, que eu adoro. Tem gente que tem, sabe? Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. O fardo da sua pobreza espiritual. É a parábola do rico e do Lázaro. Desencarnam os dois, e aí? Parábola simples, né? Que coisa genial. Jesus coloca um negócio tão simples. Põe um grilinho, sabe? Para ficar cri, 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 atrás da orelha de muita gente, assim.
E se a situação inverter? E aí? Quem é rico e quem é pobre? O mundo não pensa nisso, não. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. A ambição de muita gente é um fardo miserável, adoecendo espiritualmente aquele coração. E ele gosta do fardo e não larga o osso. Então, aquele ato de Francisco de Assis, em Assis, na Praça Central de Assis, é altamente simbólico e poderoso. De despir-se das roupas do pai, ficar nu e entregar para o pai. Fala, pai, eu não quero nem essa roupa. Ato que é repetido simbolicamente pelo Papa Francisco em muitas situações, em que ele abre mão de artifícios da infraestrutura do Vaticano que representam simplesmente luxo. E ele abre mão, é simbólico. Vai matar a fome Se o Papa Francisco deixar de pôr uma roupa com fios de ouro, vai matar a fome dos miseráveis do mundo? Não vai. O que a gente tem que entender é o que ele está querendo dizer com isso. É simbólico. Quando o Chico usava um paletó até rasgar, mesmo tendo outros que ganhavam das pessoas, isso é altamente simbólico. O que ele estava dizendo no movimento espírita, gente? Tinha uma coisa poderosa sendo dita ali. Sobre simplificar a vida. Ter uma vida fácil de ser vivida. Olha só o que eu estou dizendo. Uma vida fácil de ser vivida. Quanto mais simples, mais fácil de ser vivida. Menos a gente se complica, se embaraça, sabe? Se amordaça, se algema, a grilhões, aquilo que nos prende, que nos ata os punhos para o trabalho. E aí a gente vai encerrando agora com um questionamento que muita gente vai fazer para esta criatura de vida simples. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 25, ouvirás de certo, é o título. Quem adota essa vida simples, esse jugo do Cristo e, consequentemente, o seu fardo leve, vai ouvir muita coisa. Dentre as coisas, essa perguntinha. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Qual provocação? Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo da provação? Jesus ouviu isso do mau ladrão. O mau ladrão vira para Jesus e fala assim, se o Senhor é quem é, por que você não desce da cruz? Se você onde já se viu, você é tarefeiro espírita há tantos anos e os espíritos deixou acontecer isso com você? Sabe o que acontece, Euridice? Não é tão problemático a gente ouvir isso dos outros, essa pergunta dos outros. O problema é quando a gente faz ela para si mesmo. Eu trabalho há 30 anos na casa espírita. Como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Esses problemas, essa carga que a te vem da escolha de vida com o Evangelho, isso não deveria constituir para a gente nem preocupação. Só ocupação. Quando o problema chega, você resolve. Você não sofre com ele antes. Você não sofre antes. Então ele não te inquieta em nada. Sabe? Craque que é craque, do jeito que a bola vem, mata no pode vir torta, mata no peito e dá de voleio, sabe? No ângulo. A cada dia basta seu mal. Você não... sei o que fazer, né? Tem segurança.
Essa vida fácil, essa proposta de vida com Cristo, esse jugo com Cristo, traz para a gente segurança para lidar com os problemas, só com os problemas, sem se inquietar. Então, gente, abraçar o Evangelho, abraçar o jugo do Cristo, não vai deixar ninguém livre de problema. Esses dois estudos da semana passada e hoje, quando Jesus fala, meu jugo é suave, ele não está dizendo, quem for cristão não vai ter problema. Não é isso. Vai ter problema igualzinho, todo mundo. Mas não vai se inquietar com o problema. Problema vivido com consciência, entendimento, aceitação, elegância, dignidade, sobriedade, ele só resulta em crescimento pessoal. Agora, o problema vivido com desespero, a gastança, sabe, angústia, perturbação, inquietação, te esmaga, te oprime, te aniquila. Certinho? Semana que vem, capítulo 12. E vamos seguindo aí, levando do jeito que dá. Tá? Um abraço para todo mundo. Simples. O que caracteriza um discípulo, um talmide? O que caracteriza os talmidim? Tomaram para si o jugo do rabino, do mestre. Seguem a regra de vida de Jesus.